Alô, torcida do Flamengo, alô, Mengão, eu sou Alcidon Cunha, aqui do canal Fanáticos Notícia. E todos os dias nós estamos aqui trazendo um vídeo novo para você, torcedor do Flamengo. Mas antes, hoje nós vamos tratar principalmente do desempenho do Rogério Ceni à frente do Flamengo. E nós queremos saber de você, torcedor, qual é a sua opinião? O Rogério Ceni deve continuar como técnico do Flamengo para o ano de 2021? O Flamengo deve manter o Rogério Ceni ou não, né? O que você acha? Coloque aí nos comentários. Mas antes, faça a sua inscrição, interaja com a gente na condição de inscrito, é muito mais gostoso. Dê o seu joinha e acione o sino para que eu possa te comunicar toda vez que tiver aqui um novo vídeo. Galera, a atuação do Flamengo contra o Fortaleza, digamos assim, ela revelou uma deficiência muito grande do time, principalmente no que diz respeito à criatividade, à movimentação. Nós vimos que o Flamengo foi um time lento, sem criatividade, né? E não teve no desempenho contra o Fortaleza a mesma raça e a mesma disposição que nós chegamos a ver contra o Bahia quando o Flamengo tinha 10 jogadores. Daí a gente começa a observar o trabalho do treinador com mais critério, né? De forma mais minuciosa. E se você observar o movimento das redes sociais, né, depois do empate do Flamengo contra o Fortaleza para cá, a torcida do Flamengo está perdendo a paciência. Aliás, o torcedor já perdeu a paciência, né? Foram duas eliminações sob o comando do Rogério Ceni, a eliminação amarga contra o São Paulo, com duas derrotas, uma em casa por 2-1 e outra fora por 3-0, um humilhante 3-0 para o São Paulo, um passeio do Fernando Diniz, né? Uma aula tática do Diniz em cima do Rogério Ceni. Logo depois, o Rogério Ceni jogou fora, digamos assim, a classificação do Flamengo na Libertadores, quando fez duas partidas contra o Racing, não conseguiu vencer a equipe do Racing, uma equipe que jogou fechada, mas que em determinados momentos saía para o jogo, né, mas saía com muita consciência, e o BKSS, ele conseguiu ali anular praticamente o time do Flamengo, ou seja, tanto o Diniz quanto o BKSS botaram o Rogério Ceni no bolso, e aí nós jogamos fora mais uma classificação, né? Um título, o mais importante dos títulos almejados pelo torcedor do Flamengo, pela diretoria do Flamengo, que era a Copa Libertadores da América. Sobrou para nós o Brasileirão, mas qual é o desempenho no Brasileirão? O Flamengo tem dois empates, dois empates contra times pequenos, times que rondam ali a proximidade da zona do rebaixamento e um na zona do rebaixamento. Nós empatamos contra o Atlético Goianiense, vocês lembram, né? 1-1, e nós empatamos agora com o Fortaleza nesse empate de 0-0. E o Flamengo tem 4 vitórias, mas são 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, né? 4 vitórias contra times de pouca expressividade, com exceção do Santos, mas o Santos jogou com o seu time B, praticamente jogou com os reservas. Não sei se o Flamengo teria botado aquele sacode no Santos se ele tivesse completo, não. O Flamengo ganhou o jogo, foi do Curitiba, do Botafogo, do Santos e do Bahia. Se você pegar a participação do Rogério Ceni nesse pouco mais de um mês à frente do Flamengo, porque ele assume o Flamengo oficialmente, né, naquela partida contra o São Paulo no dia 11 de novembro para cá, o Rogério Ceni tem um aproveitamento de 48,4%. Isso é um aproveitamento muito ruim para qualquer treinador que assuma um time da grandeza que é o Flamengo. Se você tem uma ideia, o último técnico que esteve à frente do Flamengo, Domênico Torrent, apesar de todos os questionamentos, ele tinha 62% de aproveitamento, né? Quando comparado ao trabalho do Rogério Ceni, era um trabalho infinitamente melhor. Embora o torcedor não tenha saudade, não sinta saudade do Domênico Torrent. O Rogério Ceni, o que mais me impressiona foi o movimento da imprensa, né, para colocá-lo como o homem ideal para o Flamengo. Mas eu pergunto para você, torcedor,
O Rogério Ceni era o treinador ideal para o Flamengo nesse momento? Tá? Era hora de trocar o treinador na véspera de dois jogos tão importantes, jogos classificatórios na Copa do Brasil? Essa é uma pergunta que eu deixo para você, torcedor. E se você, torcedor, puder, analisando esse desempenho do Rogério Ceni, né? Qual é a sua opinião? Você manteria o Rogério Ceni no cargo até o final do Campeonato Brasileiro? Ou, melhor, mesmo que o Campeonato Brasileiro seja ganho pelo Flamengo, você manteria o Rogério Ceni para assumir o trabalho e os projetos do Flamengo para o ano de 2021? Eu vou ser bem franco e eu não vou ficar em cima do muro, não. Agora eu não trocaria de técnico. Eu acho que o Rogério Ceni deve continuar até o final do ano. Mas independente do que aconteça, na minha opinião, Alcidon Cunha, aqui do Flanático Notícias, eu não manteria o Rogério Ceni para 2021. E eu vou lhe dizer aqui uma coisa, com o balanço no cargo do Jorge Jesus lá no Benfica, há uma possibilidade, né? E aí nós estamos trabalhando com conjecturas e não com informações de fato, mas há uma possibilidade do Flamengo fazer uma investida, do retorno do Jorge Jesus. Para tanto, basta que o técnico do Benfica, o JJ, continue apresentando resultados ruins. Ele que já é bastante questionado pela imprensa portuguesa, mas aqui pela imprensa brasileira ele é bastante elogiado e ele tem portas abertas dentro do clube do Flamengo. E eu penso que se a situação se encaminhar como ela está desenhada hoje, o Flamengo vai fazer. Se ele vem ou não, aí é outra história, né? Mas acho que se o Jorge Jesus ficar sem clube lá, o Flamengo não vai perder essa oportunidade. Mas ainda que o Jorge Jesus não viesse, eu não ia manter, eu não manteria o Rogério Ceni no cargo pela pouca experiência que ele tem, apesar de ser bastante, digamos assim, comprometido, mas tem pouca experiência, é pouco rodado para assumir um time da grandeza como é o Flamengo. E aquelas declarações que o Rogério Ceni deu depois do jogo na entrevista coletiva, elas não soaram bem ao ouvido dos torcedores, né? Quando ele diz lá, os caras que eu treinei, os meus jogadores, né? Acho que o sistema que nós montamos aqui há 3 anos atrás foi responsável, né, digamos assim, pela a não vitória do Flamengo, pelo empate, né? Porque nós montamos time para jogar contra times como Flamengo, Internacional, Palmeiras. Então, assim, ainda que isso seja verdade, né? Ainda que isso seja uma verdade, o Rogério Ceni não pode, numa entrevista coletiva, enaltecer o time adversário quando o seu time fracassou. Então a gente tem que dar uma entrevista coletiva dentro da razoabilidade, e ele mandou muito mal naquela entrevista coletiva, mandou muito mal. Dentro de campo já mandou mal demais, e aí na entrevista foi pior ainda. Mas o Flamengo vai ter mais de uma semana, vai ter toda essa semana e mais segunda, terça-feira para aprontar o time para enfrentar a equipe do Fluminense na quarta-feira, dia 6. E esse jogo ele é decisivo para a permanência do Rogério Ceni no cargo, tá? Pela paciência do torcedor que já se esgotou, torcedores ainda estão fazendo manifestações nas redes sociais, mas eu acho que mais um resultado ruim, a torcida vai para as ruas e vai botar pressão da diretoria do Flamengo. Mas volto a dizer, a situação mais sensata nesse momento é tentar juntar os panos, juntar os cacos, e terminar esse Campeonato Brasileiro, pelo menos com uma vaga na Libertadores, haja vista que o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é muito difícil o Flamengo ainda conquistar. E então responda aí, você manteria ou não o Rogério Ceni no cargo para o ano de 2021? Valeu, torcida do Flamengo, continue conosco aqui no canal Flanático Notícias interagindo. Valeu, Mengão!